Será que o meu filho ou a minha filha é narcisista? Você cresce acreditando que filho é sinônimo de conexão, afeto e reciprocidade. E chega um momento em que você percebe que aquele filho não está se relacionando com você, mas sim com o que você entrega, com o que você resolve, com o quanto você se sacrifica. E isso dói, porque mexe no lugar mais profundo da maternidade, mas também liberta, porque te permite enxergar a dinâmica real. Mas o que é um filho narcisista? Ele desenvolve uma estrutura que gira em torno de grandiosidade, direito, falta de empatia, manipulação e inversão de responsabilidade. E isso não nasce do nada. É uma personalidade construída, reforçada, compensada ao longo dos anos que alimentam a lógica do eu mereço. E, gente, ele aprende que você existe para servir ao mundo dele. E é por isso que, ao invés de se relacionar com você, ele se utiliza de você. A crença invisível que ele carrega é: você me deve. Quando você diz não, ele se sente desafiado. Quando você coloca limite, ele interpreta como ataque. E quando você expressa dor, ele transforma isso em culpa sua. Ele exige, não pede. Ele recebe, não devolve. Ele cobra, não reconhece. E como que esse filho é formado? Número 1, filho dourado. Aquele que foi idealizado, colocado num pedestal e nunca responsabilizado. Ele aprende que o mundo existe para servir às suas necessidades. Número 2, o filho extensão emocional. A criança que cresce cumprindo papéis emocionais que não são dela. Parceiro da mãe, suporte emocional do pai, adulto precoce dentro da dinâmica familiar. Número 3, a transgeracionalidade. Às vezes, gente, nem o pai, nem a mãe são narcisistas, mas os tios, os avós ou aquela figura cuidadora mais rígida, controladora ou manipuladora. Alguém ali que transmitiu o padrão, porque o narcisismo ele não só aparece no núcleo pai-mãe. Ele passa de geração em geração através de favoritismos, comparações, controle disfarçado de cuidado, invasões emocionais e pequenas manipulações que dentro da família parecem normais. E a criança cresce absorvendo isso como se fosse referência afetiva e replica. E aqui vai a verdade técnica. Um filho narcisista dentro de uma família funcional é extremamente raro. É possível? Claro, mas muito raro. A estrutura funcional, ela não reforça abuso, invasão, manipulação ou grandiosidade. E quais os traços mais marcantes? Necessidade constante de controle. Empatia seletiva. Ela só existe quando traz vantagem. Inversão de falas, fatos e intenções. Competitividade com o próprio genitor. Zero tolerância à frustração. Habilidade extrema de transformar tudo em culpa sua. E aí a ficha cai e você pensa: ele só me procura quando precisa. Eu vivo pisando em ovos. Nunca é suficiente. É sempre culpa minha. E quando você percebe, gente, não dá mais para desver como que os pais lidam com isso. O que realmente funciona? Você não educa empatia em quem vê empatia como fraqueza. Você estabelece limites claros, explicações curtas, distanciamento emocional e não entra em provocações. Você passa a olhar padrões e não episódios. E isso devolve a sua força
e a sua identidade. Gente, por favor, antes que vocês venham dizer é igual a minha filha, é igualzinha, ela me abandonou, ela é ingrata, eu quero deixar claro para as mães narcisistas que o motivo de você estar assistindo esse vídeo não é preocupação. Bem provável que seja o afastamento. E se seu filho se distanciou, a sua filha entrou em contato zero e isso te cutucou, tem um detalhe técnico e impossível de você distorcer. Filho narcisista não corta vínculo. Ele não abandona a fonte. Ele não se afasta de quem sustenta a dinâmica dele. Quem vai embora é o filho exausto. Quem some é o filho abusado. Quem corta contato é o filho que ficou anos sendo invalidado por você. Então, se o seu filho sumiu, se a sua filha não fala mais com você e você acha que isso prova algo contra o seu filho, prova exatamente o contrário. Então, não usem esse vídeo para inverter. Pergunte para si mesma: se o meu filho foi embora, o que aconteceu dentro dessa casa que tornou impossível um filho ficar? Gente, esse vídeo, ele não é para atacar ninguém, é para dar clareza em quem cresceu em dinâmicas adoecidas, carregando culpas que jamais foram suas, porque no final existe uma verdade que ninguém manipula. O narcisista não solta a fonte. Quem solta é quem finalmente escolheu sobreviver. E se enquanto você escutava esse vídeo, alguma coisa aí dentro começou a fazer sentido, saiba que você não precisa decifrar tudo sozinha. Na minha sessão de clareza, eu te ajudo a entender exatamente em que dinâmica você está. Não é sobre rotular pessoas, é sobre te devolver lucidez, organização emocional e direção. Porque quando você entende a dinâmica, você para de se culpar, para de se confundir e começa a se proteger. Se isso faz sentido para você, agende uma sessão de clareza comigo. Às vezes, gente, uma única conversa muda completamente a forma como você enxerga a sua história. E eu tô aqui para caminhar junto com vocês. Boa sorte!